Bom dia a todos. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos, cumprimentando o deputado Carlos Mink, deputada Élica, deputado Marcelo Dino, deputado Fred Pacheco, vice-presidente da comissão, deputado Alexandre Quinoploc, deputada Sara Pôncio, deputado Luiz Paulo. A todos os assessores, a todos que nos acompanham pela TV Alerj, declaro abertos os trabalhos. Presidente, pela ordem. Deputado Luiz Paulo, pela ordem. Saudar também a toda a imprensa que está aqui conosco. Deputado Luiz Paulo. Primeiro, presidente, saudar o nosso dublê de coronel e deputado estadual Marcelo Dino, que entra agora aqui na Comissão de Constituição e Justiça. E saudar a deputada Sara Pôncio, que ascende de suplente para titular. Sejam muito bem-vindos. Mas, ao mesmo tempo, senhor presidente, render homenagem ao nosso deputado Chico Machado, que tanta qualificação, alegria, presteza trouxe aqui à CCJ no tempo que aqui esteve. E saudar também o trabalho que foi feito aqui na CCJ pelo jovem constitucionalista Cozzolino, que também está seguindo outros caminhos. Não queria cumprimentar os que chegam e me despedir pelo trabalho relevante que prestaram a CCJ aos dois que estão se retirando. Obrigado, presidente. Deputado Luiz Paulo, antes de passar a palavra ao deputado Marcelo Dino, mas muito brevemente, aproveitando que Vossa Excelência tocou no assunto, quero aqui fazer... Já fui questionado por alguns repórteres, pessoas da imprensa, e quero, em primeiro lugar, ratificar as palavras de Vossa Excelência e fazê-las como minhas. Em relação ao deputado Chico Machado, um amigo querido de todos nós, mas, no meu caso especial, um amigo dileto, pessoal, tenho relação familiar com o deputado Chico Machado, grande quadro dessa casa, deputado no seu 3º mandato nessa casa. Na legislatura passada, tive a honra de ser membro titular da CCJ ao lado de Vossa Excelência, como deputado Chico Machado também. E também fazer aqui uma referência ao deputado Cozzolino, que, de fato, sempre se mostrou muito técnico, conhece advogado como eu, não por isso, mas sempre demonstrou muita profundidade nas discussões que apresentou aqui, enriqueceu muito o trabalho da CCJ. Ocorre que, tal qual, e aí eu vou utilizar um jargão do meio jurídico, que é o meu universo, tal qual se diz que decisões judiciais se cumprem, decisões partidárias, sobretudo para nós políticos, se cumprem. Vossa Excelência é líder. Concordo com Vossa Excelência. Se meu partido Vossa Excelência mandar é líder. Deixar de ser líder, eu não serei mais líder. Vossa Excelência é líder do seu partido, assim como em outras oportunidades já fui líder nessa casa do meu partido. Hoje, o deputado Quinoploc foi líder do partido também na legislatura passada, e outros deputados, salvo engano, a deputada Élica já foi líder, o deputado Mink foi líder, e o deputado Fred é líder do partido dele, o deputado Dino foi líder ou vice-líder. Vice-líder. Enfim, todos aqui... A bancada é muito grande. Todos aqui já viveram questões partidárias e não me cabe fazer comentário, avaliação, não são decisões pessoais. O presidente da CCJ não tem autoridade. Eu não tenho garantia nem de estar aqui. Se meu partido designar que eu saia amanhã, eu vou sair amanhã. Então, também não foi uma decisão do deputado Guilherme Delaroli, não foi uma decisão minha como presidente da CCJ, mas uma decisão partidária que não me diz respeito sequer tecer comentários. Então, fica aqui a saudação e o reconhecimento pelo grande trabalho que ambos fizeram aqui nessa comissão e continuarão fazer em seus mandatos. Então, para ficar claro que... E outra questão, e aí é só um achismo e me permito dar opinião também. Não me parece, embora não tenha nem autoridade de dialogar, porque não me cabe sobre essa matéria, mas não me parece ter pertinência com uma votação relevante que não tem inocente aqui, que a gente vai enfrentar agora. Agora, o fato é que é um projeto que não foi protocolado ontem, foi protocolado no ano passado ou retrasado. Não foi ano passado, junho de pelo 25. deputado Luiz Paulo, que verificou a possibilidade de, eventualmente, haver um caso extraordinário no Brasil, poucas vezes a ocorrer, de dupla vacância.
Então, hoje, nesse exato momento, o governador Cláudio Castro está em Brasília. Se o avião do governador cair hoje, independente de qualquer pretensão eleitoral, mas a gente hoje está num vazio legal. O Rio de Janeiro hoje, se necessitar enfrentar o processo hoje de substituição do nome do governador, não há regra sobre como se dará essa substituição. Tem norte. Tem um norte no Constituição Federal, tem um norte na própria Constituição Estadual, mas não tem regras. Então, é necessário, fundamental, talvez a matéria, nesse momento de maior urgência na casa, é suprir o Rio de Janeiro de um vazio, de um hiato legislativo. E é isso que a gente vai fazer com a maior sobriedade do mundo. Fui questionado sobre eventuais judicializações. Claro que eu sou um deputado que fortalece o seu poder. Então, quantas vezes aqui a gente ousou divergir, inclusive, de entendimentos de cortes superiores do Judiciário. Até porque considero que é um meio adequado da gente alimentar essas discussões e, eventualmente, até revisitar eventuais entendimentos já consolidados pelas cortes superiores. Então, é função nossa mesmo alimentar essa discussão. O universo, o arcabouço jurídico, ele é dinâmico. Agora, o fato é que, evidentemente, e Montesquieu, quando criou a tripartição dos poderes, não foi à toa. Os poderes são independentes, harmônicos, mas eles se equilibram. Se for o caso de uma eventual judicialização, estamos abertos. O nosso dever é tentar dar e oferecer um projeto, em primeiro lugar, que não atenda a interesses partidários, que não atenda a interesses pontuais de grupos políticos. O total interesse, e aí fiz com muita atenção esse substitutivo, dialogando, ouvindo membros do Poder Judiciário, ouvindo outros colegas, ouvindo e tentar estampar da melhor forma possível algo que seja consolidado no que está na legislação vigente, na Constituição Estadual, na Constituição Federal, e, além disso, permitir que tenha algum embasamento, alguma lógica, ainda que eventualmente discutida, sobre a matéria que a gente está apresentando. Então, obviamente, visitei as ADPFs que o Supremo Tribunal recentemente já enfrentou, e deixo claro, a gente está tentando fazer algo como tudo que fizemos aqui, e falo isso com maior tranquilidade, acabei de falar ali para a imprensa. Talvez eu seja um dos deputados mais combativos dessa casa e me orgulho muito de ter uma filiação clara, uma identidade clara nas bandeiras ideológicas que defendo. Por outro lado, também tenho muito orgulho de ser reconhecido pelo trabalho técnico, imparcial e isonômico que tenho feito à frente da CCJ, junto com Vossas Excelências, que cada um aqui tem o seu perfil ideológico, sim, mas a gente não mistura na medida do possível e tem feito isso com sucesso. E a ideia aqui é tentar fazer algo. Agora, se vai ser questionado, inclusive por algum membro da CCJ ou alguma agremiação partidária de algum membro, faz parte do jogo. A gente só precisa suprir a lacuna, um hiato, um vazio legal que existe no Rio de Janeiro hoje. Simples e direto. Presidente. Deputado Dino, deputado Mink e deputado Knoploch. Bom dia a todos. Eu quero primeiramente agradecer a Deus essa rica oportunidade de hoje poder estar compondo essa comissão tão importante, onde eu quero aqui agradecer ao meu partido, ao meu líder, também Fábio Silva, ao Rodrigo, ao Knoploch, que é do meu partido também, ao nosso presidente, que está em exercício, Delaroli, e falar para vocês que eu estou pronto, meu irmão, reconhecendo o trabalho do Vinícius, do Chico, que a gente não pode desmerecer, e hoje eu sei da missão que me foi dada, e eu estou pronto, como faço em várias outras comissões. Eu acho que eu sou um dos deputados que mais tem em várias comissões. Eu lembro quando o Rodrigo falou assim, rapaz, mas tu está em várias comissões, e graças a Deus sempre sou muito ativo em todas elas. Tanto é que hoje, como presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais, eu venho trabalhando muito, eu venho batalhando bastante. E essa missão aqui, Rodrigo, pode ter certeza, parabenizar Vossa Excelência, que está como presidente, o Fred como vice-presidente, Sara, né, que agora também é membro efetivo, está ao lado do Luiz Paulo, a Élica, está ali o nosso ministro, sempre ministro também, que também é um grande parceiro, e a todos os assessores. Dizer que estou pronto para enfrentar essa batalha, essa labuta, principalmente já chegando já nessa PLC aqui, que já é primeiro, já aterrissando meu avião aqui, uma turbulência, mas estou pronto para enfrentar esse problema, para lutar pelo nosso Estado e fazer a diferença cada vez mais
ajudar a população do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, presidente. Deputado Dino. Seja bem-vindo. Parabéns pelo trabalho. Deputado Carlos Mink. Presidente Amorim, rapidamente queria me somar às observações que o deputado Luiz Paulo fez, logo depois acolhidas por Vossa Excelência, saudar os novos membros. No caso da deputada Sara Pôncio, já é nossa conhecida, já fez vários pareceres, inclusive no Código de Defesa Animal e outros. E o deputado Marcelo Dino também é meu companheiro na causa animal, tivemos juntos em várias audiências, e eu até divergimos muito, mas também concordamos muito até na questão da reconquista do território, Verdade. que é uma bandeira que nos une, eu acho que a todos aqui. Todos. Também, Ele já comandou o Batalhão dos Cães. Bom, e também, como vocês fizeram, também eu quero me associar, né? O deputado Chico Machado e o deputado Cozzolino ajudaram muito. O deputado Cozzolino realmente preparou pareceres que ele estudou, que ele elaborou. E o deputado Chico Machado também, sempre conciliador, tentando, aliás, todos aqui tentando salvar os projetos dos nossos parceiros. Vossa Excelência falou uma coisa que eu sempre digo, né? Nós divergimos em muita coisa, mas aqui na CCJ, vários projetos, inclusive de deputados de oposição, foram aprovados com emendas, etc. E eu mesmo fui um dos contemplados, sempre reconheço que Vossa Excelência e a CCJ, no geral, não olha para a filiação dos deputados para tentar viabilizar os projetos, que, no fundo, é a nossa função. E, por fim, dizer que, seguramente, Vossa Excelência vai inverter a pauta e começar por esse projeto, que está no número 22, e seguramente Vossa Excelência vai puxar para o primeiro. É a nossa função, tem realmente esse vazio, né? Eu já vi o substitutivo, recebemos hoje de manhã, e, claro, temos concordâncias e discordâncias. Isso tem que ter uma lógica que não pode nunca servir ao interesse de alguma pessoa, de algum candidato, de algum partido. E eu acho que é isso que a gente vai debater hoje e depois levar ao plenário. E sim, o Rio tem que ter uma regra, imagina, uma regra clara. Não partilho vosso exemplo da queda do avião do governador. Espero que nada disso aconteça, mas, de qualquer maneira, é urgente nós termos uma regra clara e que não seja para conveniência. É o que a gente vai discutir hoje. Obrigado. Deputado Quilo Plock. Presidente, bom dia a todos. Eu queria me somar, Vossa Excelência, coadunar, e aqui fazer uma saudação e um reconhecimento ao deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado, além de nosso amigo, é um querido. O deputado Mink disse que ele é um pacificador, mas ele realmente é um cara de muito diálogo. Óbvio que nos dói ver uma pessoa que tão próxima da gente, né? Não poder estar participando aqui, mas como o senhor bem disse, a gente está num momento que os partidos resolvem fazer suas mudanças, é natural. No próprio PL já teve mudanças aqui também nessa comissão, então não é nada de novo, né? Então queria aqui, primeiro, fazer a saudação. Segundo, parabenizar Vossa Excelência. Nós acabamos de voltar de recesso, mas nas últimas 3 semanas de recesso, deputado Rodrigo Amorim, eu estava viajando, o deputado Rodrigo também, e não teve um dia que o deputado Rodrigo Amorim não fosse mandando peças para debater e discutir a questão desse projeto. Mesmo com o fuso horário nos atrapalhando, a gente ainda assim falava e o deputado ainda antecipou sua vinda para poder debater, dialogar mais, e isso é sinal do respeito que se tem ao Estado do Rio de Janeiro, né? Mesmo que seja uma questão que pode acontecer, não há de acontecer, né? É preciso ter essa responsabilidade. Então, queria aqui parabenizar, dizer que acho que chegamos a um texto muito bom, e vamos aqui ao
ao debate necessário. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Quinoploc. Saudar a presença ilustre do deputado Márcio Gualberto conosco hoje. Seja muito bem-vindo, deputado Márcio Gualberto. Bem, como antecipou o deputado Mink, eu vou proceder aqui à inversão dos trabalhos e anunciar o item número 22 da pauta. E faço isso em respeito à imprensa que está acompanhando, lógico, com todo respeito aos demais assuntos. É uma pauta ordinária, não uma pauta extraordinária. Há sobre a mesa muitos assuntos a serem discutidos e, com todo respeito aos demais objetos nos projetos que estão constantes no edital, mas, sem dúvida nenhuma, o de maior repercussão hoje, inclusive com o que motiva a imprensa estar aqui, a todos que nos assistem, é justamente esse projeto número 22 da pauta. Portanto, inverto os trabalhos e anuncio o primeiro item a ser discutido, que é justamente o item número 22 da pauta. Trata-se do projeto de lei complementar número 38 de 2025, de autoria do deputado Luiz Paulo, que dispõe sobre as regras para a eleição indireta do governador e do vice-governador do Estado em caso de dupla vacância, nos cargos nos termos do parágrafo 1º do artigo 142 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. O parecer que é de minha lavra no sentido de constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Vou colocar, obviamente, em discussão e só vou fazer um breve preâmbulo do que enfrentei, que é justamente o texto original. Ele estabelecia aqui uma eleição fechada, mas justiça seja feita, o próprio deputado Luiz Paulo, não só no posicionamento público, mas nesse processo de discussão que antecedeu a essa reunião, como eu falei, o diálogo que tivemos, tive uma conversa com o deputado Luiz Paulo, embora já soubesse do posicionamento dele, e o deputado Luiz Paulo, observando o que já foi discutido nas ADPFs anteriores, o que está predisposto nos princípios constitucionais, sobretudo de transparência, e também o respeito por ser uma eleição indireta. É indireta porque quem vota é o deputado, mas o deputado nada mais é do que o representante de quem o elegeu, do povo do Rio de Janeiro. E é justo que o povo do Rio de Janeiro, que não vai à urna apertar o botão, saiba em quem o seu preposto está votando. Então, com base nesses argumentos, que considero que são unânimes aqui o entendimento e a defesa dos princípios de transparência e respeito ao eleitor, ao cidadão do Rio de Janeiro, o próprio deputado Luiz Paulo é o autor intelectual também de que seja uma eleição aberta. Esse é o primeiro ponto. E aí estou mencionando aqui só os pontos que são, obviamente, os mais divergentes. Ato contínuo, a gente tem um ponto também de inflexão, que é a questão das convenções partidárias. E aí eu fui muito preciso e técnico, observando dois critérios. Em primeiro lugar, está pacificado nas Cortes Superiores e está estampado na Constituição Federal que não existe no Brasil candidaturas autônomas. Portanto, qualquer indivíduo que queira se candidatar a qualquer cargo eletivo, obrigatoriamente tem que estar filiado a um partido político e ser o desejo do seu partido que ele concorra a aquele cargo. O que não está definido, até porque a ADFF não enfrentou essa matéria, é a necessidade de uma convenção partidária. E aí nós excluímos a convenção partidária, até porque o processo de convenção partidária ela tem que obedecer às regras próprias e internas de cada partido. Pode haver um partido que tem uma regra própria de ter uma convenção partidária em mais de um turno, com um colegiado privilegiado, diferente de uma maioria simples, o que pode atrapalhar, já que não é uma eleição planejada, e eu gostaria de partir desse pressuposto. Existe uma eleição que é a eleição que acontece de forma ordinária, habitual no Brasil. É uma eleição que todos sabem qual é o cronograma e qual é o calendário. Todos nós vivemos e sabemos que de 2 em 2 anos no Brasil há eleição, há todo um cronograma. O legislador federal, quando criou as regras da eleição, ele defendeu a isonomia do pleito eleitoral, por isso que ele estabeleceu regras, limites, por exemplo, de desincompatibilização, de proibir o candidato a participar de programas em rede de grande circulação, rede aberta. Então, são regras para garantir a isonomia do pleito. Dentre essas regras, a gente tem que observá-las, obviamente. No caso específico das convenções, a gente está observando aqui
que é necessário haver filiação partidária de partido, e foi esse o erro material hoje pela manhã, que partido regularmente inscrito na Justiça Eleitoral. Partidos que ainda estão em fase de formação não podem lançar seus candidatos. Tem que ser partido que esteja regularmente inscrito perante a Justiça Eleitoral. E eu utilizei um termo, e aí peço a atenção de Vossas Excelências nesse termo, eu utilizei um termo preciso, e aí agradeço aqui ao apoio da Procuradoria da Casa, que foi muito cautelosa nesse sentido. Eu utilizei o exato termo que está numa ADPF. E aí passo a ler aqui brevemente só o termo para que Vossas Excelências entendam o porquê desse texto, de forma objetiva aqui. Trata-se do parágrafo 1º, que fala: as chapas serão inscritas observada indicação pelo partido político, ou seja, filiação partidária, indicação pelo partido político, devidamente registrado à Justiça Eleitoral, da candidatura que o representa. Candidatura que o representa é o termo que o ministro colocou na ADPF. Quando ele assegura que tem que haver filiação de partido regularmente inscrito, ele usa esse termo, candidatura que o representa, ou seja, é uma candidatura colocada para a eleição indireta de candidato que representa determinado partido. E aí, obviamente, o texto também consagra, já fazia parte do texto original, as coligações partidárias. Ou seja, na inscrição da chapa pode haver um candidato de um partido e um vice de outro partido que integrarão essa coligação. Então, nesse aspecto, respeitando o exato termo que está disposto na ADPF. Apenas um candidato. O candidato que representa o partido. É o partido que vai falar, o candidato tal me representa a minha agremiação partidária. A direção partidária... Não obstante a convenção. Mas isso que ele está perguntando é mais ou menos óbvio. É óbvio. Evidentemente, se o partido indica, disse ele só que pode fulano indicar representa. um. A direção Se partidária... fosse aberto, podia ter tantos quantos fosse necessário. Presidente, é a se o direção PSD partidária disser, que indica. Se o PSD disser que quem o representa é o deputado Luiz Paulo, é o deputado Luiz Paulo, ponto. O partido que consagrou o nome. O senhor já me mudou de partido, né? Como ele... Não, PSD, Vossa Excelência não era o PSD? Não, falou B. B. É o anseio, Paulo também. é o desejo íntimo do deputado Mink tê-lo como líder dele. Então, esse é um ponto que tem sido muito discutido. Eu vou direto ao ponto... Aí, claro, a gente adentra nas questões relacionadas à propaganda, não há necessidade direta de propaganda. Claro que o candidato pode externar que é candidato, obviamente, mas não há necessidade da propaganda que nós nos submetemos no pleito habitual. Então, está vedado o impulsionamento de rede social e tudo mais, já estava previsto na regra original, salvaguardando o direito do candidato a apresentar para os deputados estaduais que vão votar não um material de campanha para convencer o deputado estadual. Sua plataforma. Mas a plataforma, as propostas, o plano de governo. Então, está facultado para que o candidato apresente para cada deputado estadual as suas propostas. Deveria ser mais do que facultado, deveria ser obrigatório até que ele apresentar. Então, pode apresentar. Também, usando as regras que já estão previstas na eleição habitual, os candidatos podem participar de entrevistas, debates promovidos por emissoras, redes de comunicação, desde que seja preservado também o direito da isonomia. Se um candidato for aberto determinado espaço, tem que ser igualmente aberto para o outro candidato. O ponto de inflexão, me parece, nesse momento, superado essas questões de convenção, filiação e tudo mais, é a questão da desincompatibilização. E aí vou direto ao ponto para a gente não avançar muito na discussão. É óbvio que o legislador original, federal, quando estabelece, não na Constituição Federal, mas quando estabelece na lei complementar e, por consequência, nas regras do próprio TSE, que regula, nesse caso, no caso da eleição habitual, as regras eleitorais, e aí todos nós vivemos isso. Antes das eleições, o TRE edita lá as suas portarias, os seus regramentos para aquela eleição do ano. E, obviamente, o interesse do legislador federal, quando estabeleceu esses critérios de isonomia na disputa eleitoral, é óbvio, alguém que esteja exercendo a função pública vai competir em desigualdade com aquele que não está exercendo função pública, vai utilizar a máquina porque está com a caneta na mão, contrário àquele que não exerce função pública. Então, por óbvio, o interesse muito legítimo e acertado do legislador federal é preservar a isonomia, ou seja, se você quer disputar a eleição, saia 6 meses antes. Agora,
como eu falei, é uma eleição previsível. Essa eleição é uma eleição provável, mas ela não é previsível. O governador do Estado, ele é franco, todos sabem disso, pré-candidato ao Senado. Se ele for observar, é o que todos acham, a regra dos próprios 6 meses, ele tem que se desincompatibilizar e vai gerar dupla vacância. Mas, como eu falei, se acontecer um infortúnio, a dupla vacância pode acontecer hoje, amanhã. Ninguém tem como prever. Ou se ele desistir de ser candidato, ou se ele desistir e ficar até o final, nem acontecer. tem a eleição. Agora, a questão é, não pode haver um regramento sem data precisa. Ninguém imagina que vai ser candidato, ninguém tem como cumprir nem 30 dias, nem 6 meses, nem um dia, nem 24, nada, sem saber quando vai ser a eleição. De forma que, feito todo essa análise, Só com o edital publicado. o fato jurídico, na verdade, não é nem o edital. O fato gerador é a vacância, Sim, propriamente. exato. Surgiu a vacância. Aquele indivíduo que queira disputar a eleição, ele já sabe que não poderá disputá-la sentado à frente de uma função pública. Então, ele terá 24 horas para se desincompatibilizar a partir do fato gerador, que é justamente a ocorrência da dupla vacância. A partir daí vem a regra do edital, que, segundo a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, determina que até 30 dias se realize a eleição indireta. Então, sei que pode ser objeto de discussão e me parece que será o ponto de maior divergência, mas quero só consubstanciar aqui os elementos que me levaram a apontar o prazo de 24 horas gerados a partir da ocorrência do fato jurídico dupla vacância, utilizando como argumento que não é uma eleição ordinária, não é uma eleição eventualmente previsível. É uma eleição que vai acontecer, como o próprio nome diz, de forma extemporânea, de forma extraordinária, e que, portanto, não dá para prever exatamente e cumprir a regra também. Lembrando que a questão de estar funcionando, exercendo função pública, não é o único regramento das eleições sobre desincompatibilização. Há outros regramentos também que impedem, por exemplo, como falei anteriormente, o candidato nas eleições habituais de participar de programa, por exemplo, em rede aberta de televisão. Então, é necessário observar que o único caso não é só essa questão. E se a gente for levar exatamente a literalidade do que diz o regramento ordinário, a gente inviabiliza qualquer candidatura. Então, é importante que seja um texto crível, exequível e que se adeque ao fato jurídico que pode ocorrer, que é a dupla vacância. Nesse caso especial, está respeitado o princípio constitucional da isonomia, está respeitado o princípio democrático da igualdade de disputa no processo eleitoral, deixando claro mais uma vez, esse regramento já foi consagrado em todas as ADPFs. É pressuposto capacidade plena das assembleias legislativas definirem uma eleição que é administrativa. Essa eleição não é regulada pela Justiça Eleitoral. Essa eleição é regulada obviamente, pelo Poder Judiciário, que tem a capacidade pelo princípio da tripartição de poderes, de rever qualquer ato nosso, obviamente, mas é uma eleição administrativa e que a Casa, e é o que estamos fazendo, está exercendo o seu pleno poder de autotutela, estabelecer o seu regramento, e é dessa forma que eu apresento o voto nesse substitutivo que dei vista a vossas excelências hoje e que é o objeto de discussão, por isso que reafirmo aqui o parecer pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo em discussão para discutir, deputado Luiz Paulo. Para discutir também. Presidente. Então, deputado Luiz Paulo, na ordem. Deputado Você é o último, presidente. Luiz Paulo, Pode passar, deputada Érica. deputada Élica, deputado Fred, deputado Mink. Não, deputado Mink levantou a mão antes do deputado Fred. Deputado Fred, deputado Quinoploc. Deputado Dino, quer discutir? Deputada Sara. Saudar aqui a presença da deputada Dani Monteiro também, membro da CCJ. Seja muito bem-vindo. Então, o deputado Luiz Paulo para discutir. Presidente, primeiro, manter a regra basilar da CCJ. Não vou discutir nada que haja dúvida constitucional. Esta é a regra. Então, não vou discutir mérito de nenhum artigo do seu substitutivo. Até porque, no mérito, quando for a plenário, se emenda.
já deixando claro, senhor presidente, que quando for a plenário, tem que emendar o seu substitutivo. Perfeito. Que muitos deputados ainda Bem observado, deputado Paulo. ficam emendando o projeto original. Bom, vamos lá. Eu, quando apresentei o projeto, era junho de 2025. Havia a renúncia do vice-governador, que foi eleito membro do Tribunal de Contas, e o governador Cláudio Castro já aventava a hipótese de ser candidato ao Senado. Os senhores sabiam, aqui dentro, porque foi falado publicamente, que havia até a possibilidade dele sair 1º de janeiro. Verdade. Antecipar. Então, quando eu apresentei o projeto, dava para todo mundo cumprir as regras gerais. Mas também apresentei com antecedência, porque será a primeira vez no estado do Rio de Janeiro que vai ter um tipo de votação dessa. E nós não tínhamos regulamentação, apesar de ter o preceito na Constituição do Estado. E um tema como esse, se não gerar discussão, isso não é nem Comissão de Constituição e Justiça. Parabenizar Vossa Excelência pela leitura de vanguarda sempre, antevendo algo que poderia acontecer. Parabéns. Bom, então, neste sentido, eu quero aqui fazer pequenos comentários e, ao mesmo tempo, abrir a divergência e por quê. No artigo 1º, presidente, o senhor escreveu assim: na hipótese de vacância simultânea, eu pediria a Vossa Excelência para trocar por dupla vacância. Então, já aceito a sugestão de Vossa Excelência, que é o termo que a gente está usando mais, eu considero mais tempo adequado. É Está no projeto. simultânea Tá certo, parece tá as certo. duas juntas. Tá certo. Pedir aí Tem razão. vou pedir aí a secretaria que É uma questão só atente redacional. e incorpore já o meu substitutivo. Peço que Vossas Excelências considerem já com essa alteração sugerida pelo deputado Luiz Paulo. Então, vou discutir agora os dois temas que eu considero constitucionais. Eu analisei duas decisões do Supremo em duas eleições indiretas. A ADI 1057 do Estado da Bahia e a DPF 969 do Estado das Alagoas. Os dois documentos mais recentes são esses. O 969 é depois da 1057. Bom, quem relatou a 1057 foi o ministro Dias Toffoli e foi votada pelo Pleno. Foi votada pelo Pleno. Quem relatou a 969 foi o ministro Gilmar Mendes. E a questão específica da transparência não foi votada. Mas o ministro Gilmar Mendes escreveu que poderia ser voto aberto e voto fechado, mas não foi votado. Verdade. E ainda justificou por que seria o voto fechado, para proteger os deputados em relação às decisões maiores. Está lá escrito. Mas, na ADI 1057, de relatoria do Dias Toffoli, foi votada em cima do artigo 37 da Constituição Federal a necessidade de transparência dos parlamentares. Se foi votado, assentou a eleição aberta. Então, não há nenhuma dúvida constitucional sobre isso. A eleição tem que ser aberta. A emenda do deputado Amorim, incluída no substitutivo, no meu entendimento, está absolutamente correta, porque se respalda claramente na ADI 1057, não na 969, na 1057. Perfeito. Então, não há nenhum óbice quanto a essa questão. O óbice vem na sua emenda número
11. No parágrafo 2º, quando Vossa Excelência não bota nenhum prazo de desincompatibilização. Claro que entendi profundamente a sua argumentação. E digo aqui publicamente que ela faz sentido. Não nesse caso específico nosso, porque havia tempo suficiente, mas pode haver em outro caso específico, e o senhor citou até o caso específico de um acidente. Até porque a própria Constituição aconselha que, quando o governador ande de avião, o vice não vá junto. Exatamente, em cada questão da dupla vacância. Mas o Supremo Tribunal Federal, a Constituição Federal, a Constituição do Estado, são harmônicas em dizer que, quando existe dupla vacância, nos 2 últimos anos de mandato, quem regulamenta essa questão das eleições indiretas são as assembleias legislativas, vírgula, desde que não contrariem a Constituição Federal. A baliza é a Constituição Federal. E até uma baliza por óbvio. Ninguém pode contrariar a Constituição Federal em absolutamente nada. E tanto na ADI 1057, quanto na ADPF 969, está lá de forma clara, escrito, que tem que ter obediência ao artigo 14 da Constituição Federal e seus parágrafos, principalmente o 7º e o 9º. Essa é a Constituição Federal. Eu vou ler o artigo 7º. São inelegíveis no território de jurisdição titular o cônjuge, os parentes consanguíneos ou afins até 2º grau, por adoção do presidente da República, governador do território da Arana, ou de quem haja substituído dentro dos 6 meses anteriores, salvo se já titular do mandato eletivo e candidato à reeleição. Aqui, o 7º faz um panorama mais geral. Aí, quando vai no 9º, especificamente, ele fala: lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerando a vida pregressa do candidato, a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direto ou indireto. Nos 2 pareceres, está citado o artigo 14 e a lei complementar que o regulamenta, artigo 14 e 9º. Que lei complementar é essa? A 6490, como citou o deputado Amorim. E os incisos 2 e 3 do artigo 1º da lei complementar 6490 afirma que o prazo de desincompatibilização para governador e vice-governador são 180 dias. Então, em cima disso, é que eu escrevi o projeto. Porque tanto o ministro Gilmar Mendes quanto o ministro Toffoli fizeram essa menção. Vou ler aqui um trechinho só da ementa da ADI 1057. As condições de elegibilidade, entre parênteses, Constituição Federal, artigo 4º, parágrafo 3º, que o relatório do Amorim está cumprindo, né? E as hipóteses de inelegibilidade, Constituição Federal, artigo 14, parágrafos 4º a 8º, inclusive aqueles decorrentes da legislação complementar, Constituição Federal, artigo 14, parágrafo 9º, então está se remetendo à Lei Complementar 64/90,
aplicam-se de pleno direito, independentemente de sua expressa previsão na lei local, as eleições indiretas para governador e vice-governador realizadas pela Assembleia Legislativa relativa em caso de dupla vacância desses cargos executivos no último biênio do período do governo. E o ministro Gilmar Mendes, na DPF 969, com outras palavras, novamente cito 14 e a lei complementar que a regulamenta. Olha, diante disso, a minha preocupação foi manter o mérito da DI e da DPF para que não houvesse contestação no Supremo Tribunal Federal. Porque nós, deputados, não podemos contestar aqui, né? E os partidos políticos podem fazê-lo no Supremo Tribunal Federal. Aqui a gente só pode contestar no Tribunal de Justiça. E essas decisões são do Supremo. Bom, dito isso, eu posso gostar ou não gostar da decisão do Supremo, mas eu tenho que seguir o que o Supremo decide. E, por via de consequência, a discordância que eu vou fazer com um voto discordante, em separado, vai rezar exatamente só sobre essa questão. Porque aí é o fundamento de tudo. Também reconheço, deputado Amorim, que o Supremo muitas vezes decide assim e ora decide assado. Por exemplo, passa a ter um recurso ao Supremo. Vai sortear quem é o relator. Se for o ministro Toffoli ou o ministro Gilmar Mendes, 11,11% de chance para cada um, né? Estou fazendo a divisão, possivelmente eles vão falar a mesma coisa. Se for outro, pode entender na esteira do que Vossa Excelência está sustentando. Então, estou querendo dizer aqui que a sustentação jurídica que Vossa Excelência está fazendo, ela tem um grau de coerência. No meu entendimento, ela não se coaduna com essa ARDI, nem com essa DPF. Daí eu estou abrindo a divergência. Mas queria fazer a Vossa Excelência também... Divergência para ficar em 6 meses. Sim, eu vou manter o que eu já escrevi. No projeto original. Eu vou só clarear mais ainda, vou botar o inciso 2 e 3, enfim, só detalhar um pouco mais. Eu queria dizer que eu tive acesso ao voto do deputado Amorim hoje, quando acordei, por volta das 6, 6h30 da manhã. Eu não conhecia antes. Depois eu fui ver que chegou na minha caixa lá pela 00:30. Mas, meia-noite e 30, apesar do Flamengo ter ganho de 2-1, Deus sabe como, né, que eu assisti. No primeiro tempo deu 2 chutes a gol e fez os 2 gols. Eu não estava mais acordado. Mas eu achei, deputado, aí não era nada de constitucionalidade, que a redação do artigo 10 do seu substitutivo, da propaganda, tinha que ficar mais claro. Eu concordo com o senhor que não tem que haver impulsionamento nenhum, não tem nada de constitucionalidade. Mas na leitura você está se depreendendo que nenhum do povo pode postar nada na internet. Imagine que fosse Vossa Excelência candidato a governador. O senhor não tem controle de alguém dizer assim, na internet, o meu candidato é Rodrigo Amorim. Mas me permite rapidamente, a questão aí é só do impulsionamento indireto. Pois é, querido, mas é que eu Porque isso está na eleição ordinária, a eleição habitual. Sim, mas eu achei que não ficou claro, olha só. A propaganda dos candidatos na eleição indireta ficará restrita à distribuição de propostas e ou plano de governo aos parlamentares estatuais. E a propaganda na internet, vedado o impulsionamento de conteúdo. Então,
estaria vedando, no meu O entendimento, impulsionamento pago. mas não ficou claro que é só o pago. Eu só aceito a entendimento. sugestão de Vossa Excelência e boto pago, impulsionamento pago. Porque É natural, mas é porque a gente não tem a gente não tem, Mas não faz mal. tem controle. o que abunda não prejudica. Fica aqui, então, Tá, e a outra é uma... pode, por mais uma que possa dúvida. parecer redundante e tal, mas vamos botar e já firmo o compromisso aqui de botar impulsionamento pago, patrocinado, etc. E uma outra dúvida aí, mais regimental do que de constitucionalidade. No artigo 11, o senhor escreve assim: a eleição será realizada em votação nominal e aberta pelos deputados estaduais em escrutínios sucessivos, conforme as regras dispostas nesta lei complementar. Aí eu fico em dúvida se vai valer o voto à distância, o voto que vale em outros projetos. Vossa Excelência me permite, e aí eu estou fazendo essa regra aqui de debate, até pela intimidade, pela liberdade que tenho com Vossa Excelência, e considero que isso abrevie e aprofunde a discussão. Vossa Excelência é um defensor como eu, por mais que seja um adepto, e Vossa Excelência também já se revelou aqui um grande usuário da inteligência artificial, Vossa Excelência é um grande utilizador da tecnologia e eu também, por óbvio, sou um amante da tecnologia. Considero que os meios remotos amplamente utilizados durante a pandemia vieram para ficar e tem que ser uma ferramenta importante. Mas sei que Vossa Excelência compartilha do mesmo pensamento que eu, que a atividade parlamentar tem que ser presencial, eminentemente presencial, utilizando, com exceção, o modo remoto. E falo isso com toda tranquilidade, e Vossa Excelência também, como eu, talvez como todos aqui, sejamos muito assíduos nessa casa. Me causa pavor observar o plenário da Assembleia Legislativa cheio de presenças e pouca presença física. Então, faço aqui o compromisso com Vossa Excelência, Vossa Excelência me concede um de brevíssimo estabelecer nesse dispositivo que a eleição, além de ser por Presencial. escrutínio sucessivo, é exclusivamente presencial. Então, faço acho que isso... E sabe por perfeito. quê, presidente? Porque o cidadão, Perfeito. ele vota presencialmente. É na mesma lógica do princípio da transparência e o deputado tem que vir aqui, como se fala no popular, botar a cara e ao microfone e falar abertamente em quem está votando. Presidente, eu concordo em gênero, número e grau. Só é importante, óbvio, que a lei está acima no ordenamento jurídico do que o regimento da casa. Mas a gente tem hoje no regimento da casa permitindo a questão da votação. Acho que é importante só colocar isso para a gente depois não ter A gente pode nenhum botar, não questionamento. obstante regramento diverso no regimento interno da Assembleia. Você me, A lei é superior Olha ao só. regimento. Com certeza, me com certeza. perdoe, deputado Climoploc. Esta questão foi um ato da mesa submetido ao plenário. Este texto será submetido ao plenário, se o plenário aprovar. Eu sou até a favor de acabar com essa questão de remoto, porque é um absurdo que acontece hoje na casa. Não, tem que ter a previsão num caso excepcional, extraordinário, num caso de calamidade, de catástrofe, que os deputados estejam impedidos de trafegar. deputado- Essa era a colocação que eu ia colocar aqui, presidente. Exatamente essa. De repente, Parabéns, um deputado impedimento. Paulo. Não, e o deputado Luiz Paulo há de lembrar que em outros momentos, que inclusive eram anos eleitorais, na época de eleição, o deputado vinha aqui, né, aquele que não estaria no plenário vinha aqui, botava o dedo, né, depois ele saía. Mas ele tinha a obrigação De se expor aqui. de estar aqui. Né? E isso hoje não ocorre. Perfeito. Né? Aí é aquele negócio, o cara não entra no sistema e manda no WhatsApp. Aí vota no WhatsApp, Computa começa aí, a flexibilizar a votação remota. Mas, presidente, não de existe. repente, um caso impeditível, um problema de saúde. Apresenta de repente, justificativo. Bom, deixa Meu amigo. eu fechar o voto. Está certíssimo, Luiz Paulo. Então, meu voto é pela constitucionalidade da matéria, acato o substitutivo, com exceção do prazo de desincompatibilização, que é a emenda substitutiva 11, e vou apresentar aqui o voto separado, somente citando esse caso específico. Perfeito. Estão inscritos os deputados. A próxima deputada inscrita é a deputada Élica.
Mas até para abreviar a discussão, vou me permitir só fazer, ia fazer de forma de à parte, mas se fizesse ia acabar atrapalhando o raciocínio do deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo, em primeiro lugar, parabenizar pelas observações, são muito bem-vindas e já estão incorporadas ao texto substitutivo desde já. Percebo aqui que aquilo que imaginava inicialmente, que o ponto de discussão seria efetivamente essa questão da desincompatibilização da função pública. Fico feliz, claro que, assim como Vossa Excelência diz que a minha lógica tem força jurídica, por óbvio, a sua apresentação também tem. Então, o debate é de alto nível. Eu só queria pesar, para Vossa Excelência já estar registrado o voto contrário, mas Vossa Excelência tem absoluta razão quando leva em consideração, e eu gostaria até de ser redundante nisso, uma eleição habitual e ordinária. Se a gente for levar a letra da lei do que está disposto efetivamente no artigo 14, a própria proposta de lei complementar já seria inconstitucional na essência. Porque o caput do artigo 14 da Constituição Federal fala: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei. O artigo 14, que Vossa Excelência cita no texto constitucional, ele está claro, fazendo referência a uma eleição ordinária. Eu sei, senão, a nosso PLC aqui já seria inconstitucional por essência. Olha só, quando eu digo que a sua exposição ela guarda coerência jurídica, se eu lesse só a Constituição, Vossa Excelência teria absoluta razão. Mas não é o que diz nem a ADPF 969, nem a DI 1057. Eu gostaria só de ser é isso que eu estou falando. De ser preciso em relação a uma discussão sobre a constitucionalidade do substitutivo ou não. Na realidade, o substitutivo é constitucional. E, ao meu ver, salvo o melhor juízo... Não, mas o meu voto não diz isso. Eu sei que não, mas Vossa Excelência aduz, e é o motivo, inclusive, da apresentação da divergência, que, especificamente, esse artigo, esse dispositivo, seria inconstitucional. E é isso que motiva Vossa Excelência a apresentar um texto ao contrário. Eu só estou fazendo a defesa aqui que esse dispositivo, Vossa Excelência pode não concordar e trouxe elementos jurídicos lógicos, concordo. Porém, eu refuto a tese de que o dispositivo que eu apresentei no substitutivo é inconstitucional, porque ele não contraria a Constituição. Ele pode contrariar a lei complementar que Vossa Excelência cita. Ele pode contrariar uma eventual tese levantada por um ministro do Supremo. Mas eu aqui também reafirmo, nenhuma das ADPFs enfrentou a questão de desincompatibilização. Que fique claro, nenhuma decisão do Supremo Tribunal Federal, até o momento, enfrentou questão relacionada à desincompatibilização. Ela enfrentou convenção partidária, ela enfrentou voto aberto ou fechado, mas não enfrentou desincompatibilização. É a primeira vez no ordenamento jurídico nacional que vai haver uma discussão sobre desincompatibilização. O Rio de Janeiro vai apresentar elementos de vanguarda para essa discussão. Então, reafirmo, o substitutivo não contraria a Constituição Federal, o substitutivo sequer contraria uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Concordo com os argumentos do deputado Luiz Paulo, tal qual ele falou que os meus são lógicos, o dele também tem coerência e lógica. Mas eu quero dizer que, eventualmente, contraria o que está disposto numa lei complementar federal. Então, portanto, refuto a tese de inconstitucionalidade. E aí, me permita, a gente acabou de citar aqui um caso clássico para os entendedores do direito da pirâmide de Kelsen, hierarquia das normas. A gente acabou de estabelecer aqui, num projeto de lei complementar, que o voto tem que ser presencial, contrariando uma norma instituída num procedimento interno da Casa. Portanto, a gente tem autoridade para isso, porque está falando dentro de uma lei estadual, que, obviamente, é superior a qualquer ordenamento administrativo dentro de regimento interno. Mais uma vez digo, em primeiro lugar, não há hierarquia das normas, conforme a pirâmide de Kelsen, entre lei complementar e lei ordinária. E nunca uma lei complementar torna qualquer discussão e proposição inconstitucional. O único dispositivo jurídico no Brasil, no ordenamento nacional, que torna algo inconstitucional é uma contrariedade à Constituição Federal ou à Constituição Estadual. E deixo claro de forma jurídica e objetiva. Não há qualquer tese que prevaleça, e falo isso sem nenhuma soberba ou empáfia,
Não há qualquer tese que prevaleça de inconstitucionalidade em qualquer dispositivo apresentado no substitutivo. Pode haver, sim, lógica jurídica no sentido de determinar um prazo maior ou menor, utilizando o anteparo de o que está instituído numa lei complementar ou numa resolução de eleições anteriores. Mas finalizo a minha fala. O que está sendo enfrentado aqui é uma eleição não ordinária, uma eleição extraordinária, que tem suas regras próprias e que não são delineadas sequer pelo Tribunal Superior Eleitoral, nem pela Justiça Eleitoral. É exclusivamente, isso sim já foi consagrado numa DPF, pelo poder de autotutela do Poder Legislativo de regular os seus próprios atos e uma decisão administrativa que será uma eleição indireta da Casa Legislativa. Obviamente, o próprio princípio de Montesquieu, de tripartição dos poderes, óbvio, a gente já falou isso aqui, pressupõe que o Poder Judiciário pode, evidentemente, discutir, analisar, revisitar qualquer matéria e decidir contrário a nós. Mas não há, e aí sou enfático com isso, nenhum óbice constitucional. Presidente. Há lógica jurídica, mas não há óbice constitucional, e é isso que eu estou defendendo. Bom, vamos lá. O senhor me dá o direito de Lógico, partilhar? com orgulho, com prazer. Olha só. A gente tem aqui, por norma, a gente generalizar a inconstitucionalidade. Só de lembrar do deputado André Siciliano, que ficava brabo com o deputado Márcio Pacheco, quando dava pela injuridicidade. Ele insistia que era inconstitucionalidade. Então, essa é uma argumentação. Porque, para ser preciso, o que o senhor está fazendo é descumprindo as teses da DPF 969. Mas não foi enfrentado esse tema específico. Não, foi enfrentado. Da desincompatibilização? Sim. Deixa eu pegar aqui a 969. Não obstante isso, já estamos evoluindo, talvez não para um consenso, mas me lembro que nessa discussão sobre constitucionalidade, injuridicidade e ilegalidade, nós estávamos na mesma fileira defendendo a diferenciação entre os exatos termos jurídicos. Então já começa a ficar mais contente, meu coração mais aliviado, A DPF, de eu concordar com Vossa Excelência. a DPF 969 de Alagoas. Estou lendo o voto do ministro Gilmar Mendes. Tem que observar a Constituição. Vamos lá. Item 8. Fixada a seguinte tese, entre aspas, os estados possuem autonomia relativa na solução normativa do problema de dupla vacância da chefia do Poder Executivo, Perfeito. não estando vinculados ao modelo e ao procedimento federal do artigo 81 da Constituição Perfeito. Federal. É o que estamos fazendo aqui. Mas tampouco pode desviar-se dos princípios constitucionais que norteiam a matéria por força do artigo 25 da Constituição Federal. Perfeito. Devendo observar, 2 pontos, e a necessidade de registro e votação dos candidatos a governador e vice-governador por meio de chapa única. Primeira tese. A segunda, a observância das condições constitucionais de elegibilidade e das hipóteses de inegibilidade previstas no artigo 14 da Constituição Federal e na lei complementar que se refere ao parágrafo 9º do artigo 14. E aí tem a terceira e a quarta tese que eu dispenso de ler. Eu só Então, vou reafirmar, em vez de- Vossa Excelência. Então, eu retiro Tá a certo. palavra Já estamos inconstitucional começando a concordar. e vou colocar contraria as teses bom, da tá bom, DPF tá bom, 969 e da DI 10.057. Tá certo. Que diz o seguinte, Já chegamos a um... Já inclusive, evoluímos. inclusive aquelas decorrentes da legislação complementar, Constituição Federal, artigo 14, parágrafo 9º, aplicam-se de pleno direito, independente de sua expressa previsão, de sua previsão na lei local. Perfeito. Esse é o ministro Dias Toffoli. É claro que ele não escreveu aqui como tese, mas a gente Perfeito. pode dar o mesmo nome que... Quando disse, e aí peço vênia aqui aos demais colegas, para a gente não acabar gastando muito tempo nesse sentido, mas enriquece o debate, sim,
até porque Vossa Excelência é um grande orador, grande jurista, não só Vossa Excelência como a Gabriela. Eu sou um mero engenheiro. E aí trabalha com muita lógica e, obviamente, o pensamento de Vossa Excelência tem toda a pertinência lógica e pertinência jurídica também. Vossa Excelência, com muita habilidade, como bom orador que é, está nos levando para o campo da legislação eleitoral, que não é o caso. Essa legislação aqui, consagrada pela DPF, eu vou usar os mesmos argumentos de Vossa Excelência, é o poder consagrado pelo Supremo Tribunal Federal de autotutela do Poder Legislativo de criar o seu regramento próprio, sem afrontar a Constituição Federal. Concordo também que, quando ele pressupõe ali os requisitos de elegibilidade, são vários requisitos e, no seu projeto original, estão todos estampados. Eu só, por fim, e não vou mais estender, fico feliz já de Vossa Excelência chegar a um consenso comigo que não é inconstitucional, mas contraria eventualmente algo disposto uma tese levantada numa DPF, mas faço só duas ratificações aqui. Primeiro, como eu disse anteriormente, não houve enfrentamento específico da questão do tema. Não teve uma decisão. O que eu quero dizer com isso, deputado Luiz Paulo, por mais que ele fale de forma genérica sobre as condições de elegibilidade, ele não enfrentou, tal qual fez na questão da convenção partidária, do voto aberto ou fechado, ele não enfrentou objetivamente e fixou tese dizendo, olha, na descompatibilização a regra tem que ser essa. Não houve esse enfrentamento em nenhuma das 3 ADPFs e li durante o mês de janeiro inteiro todas elas. Não houve. Houve o regramento geral e fazer a remissão à Constituição Federal e, consequentemente, à lei complementar. O que eu estou querendo dizer é que, se for a ferro e fogo esse entendimento que nos leva para o campo da legislação eleitoral, não para o poder de autotutela da administração pública, também consagrado, porque eu posso usar a mesma tese que Vossa Excelência, está consagrado na DPF a partir do momento que estabelece que a legislação estadual ela tem autonomia de criar o seu regramento numa eleição administrativa. Desde que não contraria a Constituição Federal. Mas, se levarmos exclusivamente a ferro e fogo esse ponto, que Vossa Excelência tem lógica de fazê-lo, o PLC já seria inconstitucional na essência, no nascituro, porque o próprio caput ele cria um regramento de sufrágio universal aberto, que é a eleição ordinária. Então, a partir do momento que a gente pode dizer que a eleição não é aberta, que ela é indireta, a gente já contrariou o 14 da Constituição. É só essa tese. A gente não pode ter 2 pesos e 2 medidas para considerar algo que arrepia a Constituição ou a legislação eleitoral, coisa que eu defendo a tese jurídica aqui, que não é, a gente não está tratando de legislação eleitoral porque não temos competência para isso. Quem tem competência para tratar de legislação eleitoral é o Congresso Nacional Brasileiro. O que a gente está fazendo é só um regramento administrativo. E aí, obviamente, que essa discussão não se encerra aqui, e fico feliz desse debate, porque tenho convicção que vai ser isso levado e submetido a Brasília. E fico orgulhoso que as nossas teses serão objeto, pela primeira vez no Brasil, de discussão para o Supremo. Mas quero deixar claro, até porque fica nos anais da casa, o entendimento de um e de outro, e que todos que nos acompanham não tenham a impressão que está sendo feito algo a arrepio flagrante da Constituição. Estão sendo levantadas aqui 2 teses que têm, obviamente, coerência jurídica e lógica jurídica e que vão depender de uma interpretação do guardião da Constituição, que efetivamente é o Supremo Tribunal Federal. Mas só para defender que não tem nenhuma loucura que estamos fazendo, mas tem uma tese sustentada juridicamente pelo deputado Luiz Paulo, outra sustentada por mim, que ambas dependem de uma interpretação literal ou menos literal do que está disposto nas ADPFs e na lei que complementa a Constituição Federal. Então, eu não vou avançar mais, só para deixar claro o entendimento. É só para ficar claro que o meu voto é pela constitucionalidade do substitutivo, com exceção da emenda 11, que está expressa lá no artigo X, que contraria as teses explicitadas na ADI 10.057 e na DPF 969. Enalteço aqui a sua lealdade processual e de não querer entrar em minúcias de outros regramentos, de outras pequenezas, o que, ao meu ver, empobreceria a discussão. E eu também fiz esse exercício de acatar com muita pertinência que Vossa Excelência apresenta, porque, de fato, a gente está fazendo um belo exercício aqui de deixar claro para a população, para a imprensa, para os deputados da Casa,
que o único ponto de inflexão, de discordância e de dúvida são essas duas teses fixadas sobre esse ponto específico, de modo a deixar mais claro até o processo de convencimento dos deputados. Então, agradeço a Vossa Excelência aí a colaboração e o entendimento nesse sentido. Portanto, há sobre a mesa o voto apresentado da divergência do deputado Luiz Paulo. Passo a palavra para a deputada Élica, pedindo escusas a Vossa Excelência pelo termos avançado aí no prazo regimental de discussão. Mas foi denso e esclarecedor. Presidente, antes de mais nada, queria externar aqui minha alegria de participar de um debate tão qualificado como esse, histórico. E eu quero pedir licença para fazer uma reflexão mais ampla sobre o prazo de desincompatibilização, porque aqui a gente não está discutindo apenas um detalhe técnico, a gente está discutindo a proteção da legitimidade dessa eleição indireta. E a desincompatibilização, ela não é um capricho formal da lei, né? Ela existe para garantir a igualdade de condições entre quem concorre para evitar, como já dito aqui, que utilize a estrutura do Estado em benefício próprio. E é um instrumento de proteção da sociedade, não de punição ao candidato. Isso vale para qualquer eleição, direta ou indireta. O Supremo Tribunal Federal já deixou bem nítido, na ADI 1057 e na ADPF 969, que os estados têm autonomia para definir o rito dessa eleição indireta, mas não podem desrespeitar o núcleo constitucional das inelegibilidades e das garantias do artigo 14 da Constituição. E no tema 781 do STF, o STF reforçou que, mesmo em eleições suplementares, não se pode simplesmente reduzir prazos protetivos sob o argumento de que a situação é excepcional. Ou seja, a excepcionalidade do momento não nos autoriza a fragilizar garantias que existem para proteger a lisura do pleito. Por outro lado, e eu acho que isso foi bem reforçado aqui, também é verdade que a gente está diante de uma eleição que nasce de um prazo imprevisível, que é a vacância. O prazo tradicional de 6 meses, pensado para eleições regulares e previsíveis, a meu ver, pode, na prática, inviabilizar candidaturas e dificultar a própria solução institucional que a sociedade espera. Mas aí trago o ponto aqui delicado para ampliar essa discussão. Reduzir esse prazo para apenas 24 horas me parece insuficiente para assegurar o afastamento real, efetivo e para dar à população fluminense a segurança, a confiança de que essa... Érica, sem querer interromper o raciocínio de Vossa Excelência, o prazo de 24 horas é após o fato jurídico da dupla vacância. Sim. E ele vai ficar, o candidato ou a candidata vai ficar o tempo que o edital determinar, que ele tem data final, que aí está disposto na própria Constituição Estadual, que é a eleição em até 30 dias. Surgiu o fato jurídico. 24 horas depois, aquele que pretende ser candidato tem que estar desincompatibilizado. E aí, até a data da eleição, ele tem que estar fora de qualquer cargo público. Perfeito. E lembrando que a tese que Vossa Excelência traz, aí eu estou sendo chato com isso, porque me debrucei em todas as discussões do Supremo Tribunal Federal, Vossa Excelência traz com muita qualidade o que o Supremo se manifestou em relação à eleição extemporânea. Sim. Essa eleição não é extemporânea. Sim. Essa eleição é uma eleição extraordinária, fruto de uma dupla vacância, não fruto de algum motivo ensejador de uma eleição extemporânea, como, por exemplo, perda de mandato determinado pela Justiça Eleitoral. Essas são as eleições extemporâneas. Essa eleição é dupla vacância inédita no Rio de Janeiro e ocorreu por 3 oportunidades que são objetos de discussões de ADPF, que não é o que Vossa Excelência cita. Vossa Excelência cita o caso de eleições extemporâneas, não de eleições extraordinárias. Sim, complementando, né? Desculpa. Sem problema, sem problema. Eu tinha compreendido essa questão das 24 horas. Ainda assim, eu mantenho aqui a minha fala que a desincompatibilização é um instituto de natureza fática, como foi colocado. Importa que haja um afastamento concreto e tempo razoável para neutralizar eventuais vantagens. A minha proposta aqui proposta a essa comissão,
que avaliemos uma solução intermediária, que, a meu ver, me parece mais equilibrada. E estabelecer que os candidatos estejam desincompatibilizados por 30 dias antes da eleição. Não é um prazo excessivo que vai inviabilizar o direito a concorrer, nem é um prazo simbólico que deixa a eleição vulnerável. É uma medida de Me permite, razoabilidade deputada e proporcionalidade. Mas parte do deputado Luiz. Na verdade, o que a senhora está propondo é o que vai acontecer. Se você, a partir do momento que tem a vacância, você tem, quem quiser ser o candidato, 24 horas após, ele se descompatibiliza. Correto? Logo em seguida, vai ter um edital dizendo qual vai ser a data. Que, minimamente 30 dias. Vai dar no mesmo. Maximamente 30 dias. Sim, mas, não, mas no nosso aqui está 30 dias. A gente já estabeleceu que a 30 gente dias. regulou o que está na Constituição Federal, e aí temos habilidade para isso, que é um PLC, dizendo, cravando que é 30 dias. É isso, aqui está 30 dias. Então, Deputado assim, Jorge Felipe Neto, seja vai dar bem-vindo. exatamente o mesmo. Porque seriam 30 dias antes da eleição que os candidatos Está estariam fora de qualquer cargo público. estariam fora de qualquer cargo público. Quer me Ótimo, dar uma parte? ótimo. Deputada, Okay. me dá uma Sim. parte. Deputada Élica, permite, com todo o respeito, discordar de Vossa Excelência. Se discutir se é um dia, 0 dia, 2 meses, 3 meses, 4 meses, o deputado Amorim está correto. Porque o que diz a tese é que é 6 meses. Por isso que eu não discuto mês nenhum. Ou é 6 meses, se qualquer outro mês eu já perdi. Mas Você já afrontou perfeito. a regra. O que eu queria reforçar aqui, 14. presidente, é o seguinte, é que propõe uma aplicação proporcional em contexto excepcional, como está sendo colocado aqui. Né? A desincompatibilização existe, como já colocado, para proteger essa igualdade de condições, impedir o uso indevido de uma máquina pública. Esse é o espírito da Lei Complementar 6490. A gente não está discutindo aqui se a Lei Complementar 6490 vale. Ela vale. Isso é ponto pacífico. O que a gente está discutindo aqui é como aplicar seus princípios em uma situação absolutamente excepcional. E aí, eu quero reforçar, se a gente aplicar o prazo de 6 meses pensado para eleições regulares, tornamos inviável na prática o exercício do direito de candidaturas em uma eleição que surge de um fato superveniente. Se a gente reduzir para 24 horas, mas compreender aqui o que foi colocado, a gente iria fragilizar a proteção real da igualdade. Então, penso aqui, para finalizar, que a Constituição, mencionada aqui várias vezes, ela nos ensina que devemos aplicar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. 30 dias, vejo aqui, como foi colocado, que é uma solução equilibrada, que garante o afastamento efetivo, que garante a preserva da finalidade da lei e respeita o contexto extraordinário, que é o que aqui está colocado. Penso, para finalizar, que o Supremo... Não, concordando, estou na concordância. Eu penso que o Supremo, ao analisar o eventual questionamento, né, vai olhar para a finalidade da norma, vai reconhecer que essa casa está agindo com muita responsabilidade, né, e com muita ponderação. Então, era isso que eu queria reforçar, compreendendo o que estava sendo colocado e reforçando, inclusive. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Élica, sempre muito precisa. Passo... Quem é o próximo? Deputado Mink. Eu serei breve, presidente. Deputado Fred, que é fura-fila de Vossa Excelência. De jeito, mano. Que Não, de mas jeito ele algum. sempre tem... Indisciplinado. Ele tem poderes celestiais e sempre poderá fazer isso. Eu serei breve. Intercederei por Vossa Excelência. Serei breve. Até porque acompanhei detidamente a densa discussão de bom nível entre Vossa Excelência e o deputado Luiz Paulo. Bom, então, indo diretamente aos pontos. Bom, primeiro, acho muito bem que a gente tenha voltado, com o consenso do deputado Luiz Paulo, à eleição aberta. Que é diferente. Um eleitor tem direito de ser protegido, um representante sempre tem o direito de se expressar, mas ele tem o dever de mostrar ao seu eleitor como ele está votando. Então, eu acho que é um consenso entre nós
que bom a eleição aberta em relação a isso. O deputado Luiz Paulo colocou, e Vossa Excelência já acatou logo aquele primeiro ponto da dupla vacância, que foi um ponto importante. Bom, eu colocaria... Cadê o deputado? O deputado Amorim está aí. Eu colocaria, deputado Amorim, deputado Luiz Paulo e todas as deputadas e deputados, eu colocaria na questão do programa e da decisão partidária, se Vossas Excelências concordarem, talvez nem seja polêmico, o seguinte, que a direção partidária, ela não só indica um candidato, mas ela tem que aprovar uma eventual coligação com outro partido, como é hoje nas eleições normais. Me permite rapidamente, deputado, claro, a lógica claro. disso? E aí até colocado pelo próprio deputado Luiz Paulo, é que, na verdade, não há um registro de uma coligação formal com nome, tal qual nas eleições habituais. Como a eleição Até porque não é só não de existe governador, mais coligação. mas é o seguinte... Eu sei, mas nesse caso... Não, deputado Miquel, Existe a só para você federação. entender a lógica. A eleição não é só para o governador, é para o vice, por isso que é dupla vacância. Quando um partido político apresenta a sua candidatura para o governo, está facultado que, nessa chapa, outro apresente para vice-governador. Não há hipótese de um partido apresentar 2 nomes para governador, 2 nomes para vice. O que está sendo admitido só é que, naquele caso específico, não precisa ter aprovação em convenção do partido tal se unir com o partido tal. Um aprovaria Só só um para registro governador vice, e outro só para Um vice. registro individual para governador e um para vice. Independente da natureza partidária, um apresentou, o outro apresentou, os dois concordaram, ok. Tudo bem. Eu colocaria, não sei se vocês concordariam com isso, quando diz que é facultado apresentar um programa, eu colocaria que deverá apresentar um programa. Tá bom. Concorda? Não é facultado, não, ele só fala, eu não sei se é poderá, mas concordo com você, Concorda? Deverá Pô, apresentar. a gente vai Tá votar bom. em alguém que pode não apresentar um programa, Determinar né? que Determinar que ele apresente o programa. Deverá, a gente usa... Deverá. Incluir a palavra deverá, salvo engano, é no 14. É isso. É no 14, botar deverá apresentar. Aí eu botei programa e ou propostas. Isso. Se ele quiser fazer na forma só de propostas, faz. Se quiser fazer um programa mais denso, aí é com o candidato. Perfeito. Que bom que Vossa Excelência acatou. Bem, e por fim, indo ao ponto central que todos se pronunciaram, eu percebo que há lógica nas duas posições. Agora, eu vejo que o deputado Luiz Paulo, até no fim ele colocou não a inconstitucionalidade, mas acompanhando a lógica das decisões das ADPFs, em suma, das decisões recentes, eu vejo que o voto do deputado Luiz Paulo é mais cauteloso, porque ele protege, como houve 2 decisões do Supremo que mencionam o que diz a Constituição e a lei federal sobre a questão do prazo e diz que a gente tem liberdade desde que... Não é isso, deputado Luiz Paulo? Nós temos liberdade desde que acompanhe o que diz os artigos tal e tal. Eu acho que isso nos protege mais. Além disso, eu coloco, não vou me estender, porque a discussão de mérito já foi traçada aqui e num bom nível, eu coloco, pediria só um pouquinho de silêncio a todos os companheiros e companheiras aqui. Pedir o silêncio aí para garantir a fala do deputado Mink, por favor. Eu só daria um argumento, dentro da linha do que a deputada Érica levantou, e Vossa Excelência também, de por que esse prazo? Para garantir isonomia. Veja, desde que o vice-governador foi para o Tribunal de Contas, já se tinha uma possibilidade forte do governador concorrer ao Senado, até porque ele não pode mais ser candidato à reeleição. Então, qualquer cargo que ele quisesse disputar, ele teria que se desincompatibilizar 6 meses antes do pleito. Ele não anunciou isso, mas essa possibilidade ganhou muita força, né? Na época, tem uma composição com o então presidente da Casa, mas não vou entrar no mérito. Mas quando o vice vai para o Tribunal de Contas e o governador, para qualquer cargo, teria que se desincompatibilizar, já há no horizonte não essa certeza, porque até hoje a gente não tem essa certeza absoluta,
Mas essa forte possibilidade. Então, o que eu digo é o seguinte, vamos imaginar que um secretário de Estado ou um prefeito vá concorrer para esse pleito indireto. Digamos, ele é um secretário de segurança, um secretário de governo, um secretário de qualquer... Ele vai ficar no cargo até 31 dias antes, se for 24 horas mais 30 dias. Vai ficar no cargo até 31 dias antes do pleito indireto. Em relação a outro candidato que não ocupa nenhum cargo de prefeitura, de ministério ou de secretaria de governo, é claro que ele, imaginando que vai ter eleição indireta, se preparando para ela, ele vai ter um prazo muito maior de tomar medidas que possam beneficiá-lo com uma antecedência muito grande, porque ele vai se desincompatibilizar 31 dias antes. Então, eu acho que, e concluo, seja pelo princípio da precaução que o deputado Luiz Paulo apresenta no sentido de preservar essa casa de ter uma decisão impugnada em vista da lógica das duas decisões recentes, quer dizer, as duas decisões que o Supremo tomou em relação a casos similares. Seja em relação a isso, seja em garantir o princípio da igualdade de poder, então, seja por um, seja por outro, eu acompanho a tese do deputado Luiz Paulo. Deputado Carlos Mink, de forma rápida, sem querer aprofundar também, mas só fazendo uma ponderação, a fala de Vossa Excelência, Vossa Excelência se valeu do princípio da cautela. O princípio da cautela, óbvio, é um princípio que tem que nortear a vida em sociedade, mas não é um princípio constitucional. Não existe o princípio da cautela. Esse é o primeiro ponto. Vossa Excelência faz menção a quem conhece, obviamente, todo o contexto político do Rio de Janeiro, sabe que desde a saída do então vice-governador para ocupar o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas, havia uma possibilidade e tal. Mas lembrando que qualquer campo do direito que a gente utilize como referência, seja no direito público, no direito privado, dentro do livro das responsabilidades, dentro do livro das obrigações, que são universos consagrados dentro do direito civil, toda a obrigação decorrente do direito positivado, que é o norteador do universo jurídico brasileiro, a gente está dentro do direito romano. Desde os primórdios, toda a obrigação, todo o direito e todo o dever, ele nasce de um fato jurídico concreto, não de uma hipótese. E é isso que a gente está defendendo aqui desde sempre. A tese que está sendo discutida aqui com propriedade, pelos argumentos trazidos pelo deputado Luiz Paulo, por mais que eu os discorde, mas respeito a lógica jurídica, é sobre a literalidade da observância da lei complementar que estabelece regras ao artigo 14 da Constituição. Se é 180, aí entra a tese jurídica que a gente não está enfrentando uma lei eleitoral. Até porque o TSE, a Justiça Eleitoral, não tem nada a ver com o processo administrativo. E, repito, a tese da autotutela do Poder Legislativo. Então, só para fazer essa menção, até para aqueles que nos ouvem, fazer esse contraponto. E, óbvio, está estabelecido aqui a discordância, e aí faço minhas as palavras do deputado Luiz Paulo, dos 180 dias ou de qualquer outro prazo. A lógica jurídica que está sendo debatida aqui é se é a estrita observância do 14 da lei complementar e da regulação específica, considerando que a gente está tratando de uma lei eleitoral, ou a capacidade nossa de legislar especificamente a partir do fato jurídico gerador, ensejador da eleição, que é efetivamente a dupla vacância. Presidente Amorim, não vou falar mais, entendi, seu argumento tem base. Só quero lembrar a Vossa Excelência que em outro ponto, que não é o que a gente está discutindo, no artigo 225, que é a área ambiental, está consagrado o princípio da prevenção e da precaução. Não é exatamente o tema, é para dizer que a Constituição acolheu, pelo menos para a área ambiental, o princípio da prevenção. Na área ambiental, não vou ousar discutir com Vossa Excelência, ministro. Deputado Fred Pacheco. Presidente, muito bom dia a todos os nossos nobres deputados, imprensa. Queria saudar de maneira especial ao nosso querido deputado Marcelo Dino pelo início dos trabalhos aqui na CCJ, colocando também nosso trabalho à disposição de Vossa Excelência. Desejar muito boa sorte a esse grupo que tem feito muito bem a esses trabalhos conduzidos pelo nosso presidente Rodrigo Amorim.
também a nossa deputada Sara Pôncio, que agora alçada como titular. Também desejo o melhor durante todo esse trabalho. Posso fazer uma parte rapidamente? Por favor. Aproveitar e já dar um presente para a deputada Sara Pôncio, que são esses projetos aqui para a relatoria dela, por favor. E daqui a pouco está chegando para Vossa Excelência também. Peço brevidade para que a CCJ mantenha o seu padrão de produtividade. Tudo será relatado no Carnaval. Por favor, que na próxima semana pós-Carnaval, Vossa Excelência e doutora Fernanda possam trazer oportunamente pareceres claros. Obrigado, deputado, pela lembrança. Sensacional. Muito bom. Que belo presente. Presentinho de Carnaval. Sendo muito breve, eu, já com toda a vênia ao nosso professor deputado Luiz Paulo, apenas ratifico a minha posição em relação ao... Saudar o deputado Carlos Macedo, que está conosco, o deputado Jorge Felipe Neto, já falei, mas o deputado Josemar também. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Sem problema. Saudando também aos deputados presentes aqui, que não são da CCJ, mas que são nobres colegas. Então, eu também me filio ao relatório apresentado pelo deputado Rodrigo Amorim e pelo fato objetivo de que não estamos falando de eleições normais, com todas as aspas, né? E há um conceito no direito que nós chamamos de imprevisibilidade fática. E esse conceito ele é utilizado em todos os momentos em que há uma questão absolutamente nova, dentro do conceito e inédito ao processo legal. E isso pode ser e deverá ser utilizado nesse contexto, e é por aí que embaso a afirmação do meu voto em relação ao nosso presidente Rodrigo Amorim, porque não são, de fato, eleições que podem ser encaixadas a outra que já aconteceu. O modus operandi que está sendo proposto e que pode acontecer, como o deputado Rodrigo Amorim falou, e o Knoploch também, ele é, de fato, inédito. E isso se encaixa nesse conceito da imprevisibilidade, por esse fato ser absolutamente novo. Então, nesse contexto, observado o preceito da prerrogativa do Poder Legislativo em definir regras em um ato administrativo, está absolutamente legal. Este preceito está sendo observado, então não há inconstitucionalidade neste processo. A questão da votação aberta também, acho que é unânime, como tenho absoluta certeza que seria um desejo popular que nós, como representantes do povo, pudéssemos também agir de maneira absolutamente transparente, dizendo quem é o candidato escolhido. Então, nesse ponto, acolho e aplaudo. E a questão da desincompatibilização também entendo da mesma maneira. Acho que a isonomia ela acontece para ambos os casos, não somente para candidatos que não estão hoje exercendo um poder dentro do poder público, como aqueles que não estão, porque isso pode acontecer para os dois lados. Nós podemos ter candidatos que fazem parte do Poder Executivo, federal, estadual, municipal. Então, o fato de se ter uma regra de 24 horas pode ajudar ou atrapalhar ambos. Então, nós não estamos tratando aqui para beneficiar somente um lado. Nós estamos dando uma regra onde eu posso ajudar a todos e possibilitar que todos os candidatos, sejam eles participantes do Poder Executivo, dentro de uma ação absolutamente inédita, possa se colocar à disposição para um pleito novo em igualdade de condições. Porque o contrário é que pode, de verdade, tirar do pleito pessoas que estão e podem ser preparadas de ambos os lados, seja da oposição, ou seja, da situação. Então, nesse sentido, é que me filio e muito ao voto do deputado Rodrigo Amorim, dizendo que nós estamos falando de uma questão absolutamente nova, de regras que precisam ser definidas e para mim, estão muito claramente definidas agora nesse relatório, e entendo que o Rio de Janeiro ganha se nós conseguirmos avançar rapidamente para colocar todos aqueles que possam e estejam preparados neste pleito, em que pode acontecer a qualquer momento, né, para que tenhamos um ganho para o Estado do Rio de Janeiro. O deputado Luiz Paulo quer uma parte ali. Deputado Luiz Paulo. Só para fazer duas provocações.
Ao deputado Fred, né? A mim não, né? Não, Fred. Se o senhor quiser comprar um barulho... Já gastei toda a minha capacidade de mas confrontar só você. Refletir. Imagine, e a regra é essa, que o governador e o vice, nesse exato momento, tivessem sido caçados eleitoralmente. A eleição seria direta. Que aí não é dupla vacância. Tá? Não, caçados os dois. Não, sim, mas aí não é dupla Sim, vacância. mas se fosse caçado impedimento os dois, eleitoral. a eleição seria direta e o prazo de desincompatibilização 6 meses, porque é a regra do Tribunal Superior Eleitoral e da lei eleitoral. Perfeito. Aí é a legislação eleitoral. Isso. Lá um outro segundo exemplo. Está em discussão eleições suplementares no município de Itaguaí. É real. Se houver Lei eleitoral. prazo de desincompatibilização, 6 meses. Porque é lei eleitoral. Então, eu tô, sim, Eu entendo. sei, Não, mas deixa ele terminar. mas eu sei que é lei eleitoral. Eu sei, mas eu estou mostrando Qual seria a incongruência. A Ué. incongruência. Veja só, a primeira incongruência, se você tem dupla vacância por renúncia, a eleição é direta. É. Se é por perda de mandato, a eleição é direta. Sim. Então você veja que a própria Constituição, ela traz no seu âmago a própria contradição. Apenas para concluir, deputado Luiz Paulo, eu digo, eu sou como um apreciador do direito e também participante desse processo, como alguém que ama a discussão do direito. A grande questão é que há a tese. E tese, ela pode ser apreciada, é isso que nós estamos discutindo aqui, né? O ponto central do relatório do deputado Rodrigo Amorim é sobre uma questão absolutamente literal que não foi observada nas leis complementares e nem na DPF. Isto é uma questão. E isto pode ser observado. É evidente que nesta situação pode haver, como o deputado mencionou, uma judicialização das questões. Isso pode acontecer, como não somente por este fato, como qualquer outro. Isto pode acontecer, não é? Mas o embasamento para o relatório, ele se faz absolutamente preparado por conta da ausência da literalidade explícita nas leis complementares, onde, de fato, a questão da desincompatibilização não foi citada. Ela foi abordada de maneira genérica no artigo 14, né, como regra geral. Isto abre precedentes para a discussão? Concordo, porque o direito nos permite a discussão. Não é? Mas, como eu disse, me filio e prefiro me filiar à literalidade e à questão da imprevisibilidade fática. Portanto, já antecipando o meu voto, me filio ao voto do deputado Rodrigo Amorim. Deputado Alexandre Knoploch. Presidente, eu acho que já esgotamos aqui nossos entendimentos. Mais uma vez, só deixando claro para quem nos assiste que nós não estamos falando de uma eleição geral, aquela para presidente, senador, governador, nem de eleição complementar, que é aquela para prefeito e vereador. Nós estamos falando de um fato atípico, de algo que não está previsto acontecer. Nós não sabemos nem se irá acontecer. Né? O que nós estamos fazendo é criando um regramento para, caso vá acontecer, aquilo já tenha uma regra. Então, o nosso entendimento da descompatibilização é como alguém vai se descompatibilizar de algo que teoricamente não existe. Não faz sentido algum. Ah, mas hipoteticamente, se eu existir, eu vou aqui pedir exoneração, vou ficar parado aqui na minha casa, vai que um dia acontece. Não faz menor sentido. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, se não é uma eleição geral, complementar nem suplementar, não é uma eleição regida pela legislações eleitorais impostas no Brasil. Óbvio que tem ali questões, alguns preceitos que estão no artigo 14, inclusive a gente coloca no substitutivo. Por exemplo, ser brasileiro naturalizado, ter idade X e por aí vai.
Então, o que eu quero deixar claro para quem assiste, que talvez quem assiste o debate fica muito difícil, não está entendendo o que está acontecendo. Mas é que essa eleição é uma eleição de natureza administrativa de forma popular para safar uma pane que pode acontecer no Rio de Janeiro, ponto. Então, só queria deixar claro isso. Acho que o que foi colocado pelo deputado Luiz Paulo é muito importante, porque vai criar uma exaustão nesse debate, e acho, inclusive, que isso vai servir de entendimento até para outros estados, caso venha acontecer no futuro. Esperamos que não, mas caso venha acontecer, a gente vai ser aí, talvez, os protagonistas, mais uma vez, o Rio de Janeiro sendo protagonista nessas situações atípicas que acontecem no Brasil. Presidente, por favor. Se não tiver judicialização, deputado Knoploch, guardadas as devidas proporções, assentou a jurisprudência. Presidente, pela ordem, só uma dúvida. Uma dúvida para Vossa Excelência me esclarecer na qualidade de Quem sou relator. eu para tirar dúvida de Vossa Excelência? Não. Por exemplo, filiado a partido político, logo no artigo 6º, não teria que ter um prazo? Filiado a quanto tempo ou não obrigatoriamente? Não, nesse caso não, justamente. A pessoa poderia, em tese, se filiar a um partido um dia antes? A questão partidária, essa sim já foi enfrentada na DPF, é a questão de convenção ou não e a exigência, que aí é constitucional, de filiação, e que aquele indivíduo seja o representante legítimo do interesse partidário. O partido tem que dar uma anuência para ele. O partido deu anuência. Independente dele se inscrever. O partido, que é quem detentor Tá bom. da legislação brasileira de apresentar candidatura, ele diz, olha, aquele indivíduo tal é o meu representante, está regularmente filiado, ele é o meu candidato. Deputado Mink, eu dou razão ao deputado Amorim. Vamos fazer a matemática. Se o governador Cláudio Castro renunciar em 3 de abril, Exato. 30 dias depois, 3 de maio, vai ter eleição. Aí imagine que o deputado X, contrariando o partido, se lance candidato. O prazo de troca de partido já acabou em março. O senhor quer ser candidato? Diz, não tem problema não. Não tem legenda. Na verdade, é uma defesa ao processo e, ao mesmo tempo, a garantia da competência e atribuição do partido em definir o seu legítimo representante. Acho que nesse aspecto ele está bem guarnecido. Bem, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, vou iniciar o processo de votação. Parabenizando a todos pela qualidade da discussão e, mais uma vez, tenho a convicção que a CCJ está fazendo história e entregando ao Rio de Janeiro, suprindo a lacuna, um hiato legislativo. Iniciado o processo de votação, como vota sobre a mesa 2 votos, o meu voto original no meu relatório, e já está claro para todos quais são. Incorporou algumas sugestões. Sim, com todas as incorporações. Inclusive a do programa que Vossa Excelência acatou. Está sobre a mesa 2 votos. Ambos os votos são pela constitucionalidade com emendas. Na realidade, o meu voto original e o voto da divergência de autoria do deputado Luiz Paulo. Aliás, é só uma emenda. Sendo claro para todos aqui que o único ponto de divergência é exclusivamente quanto ao prazo de desincompatibilização, fixadas aí ou não as teses levantadas, jurídicas levantadas. Então, está claro quais são os votos a todos os deputados. Portanto, há o voto do relator e há o voto da divergência do deputado Luiz Paulo. Iniciado o processo de votação, como sou o primeiro a votar, já está computado o meu voto, obviamente, como autor do relatório. Como vota o deputado Fred Pacheco? Voto com o presidente Rodrigo Amorim. Como vota a deputada Sara Pôncio? Voto com Vossa Excelência. Como vota o deputado Luiz Paulo, já obviamente computado o voto dele, Voto com a autor divergência. da divergência. Como vota o deputado Alexandre Knoploch? Voto com o relator. Como vota a deputada Élica Takimoto? Presidente, eu queria só fazer uma observação. Ainda que tenha compreendido tudo que foi colocado aqui, e o que foi colocado pelo deputado Knoploch sobre 24 horas, como foi o parágrafo 3º do artigo 9º, o afastamento dos cargos e funções elencados na Lei Federal 6490 deverá ocorrer no prazo de 24 horas após a publicação do ato de convocação da eleição suplementar, entendendo que a eleição pode acontecer até 30 dias. Eu acho que dado
né, a importância histórica disso aqui, eu amarraria mais isso. Porque quando eu falei, coloquei um prazo de desincompatibilização, ou seja, 30 dias antes da eleição, que eu acho que é um prazo que eu considero razoável e proporcional, como a gente já mencionou aqui, e isso precisa estar escrito e não estar subentendido. É quase a mesma coisa, é a mesma coisa. Aí eu deixaria mais nítido isso no texto. E aí sim votaria com o presidente. O dispositivo que você Qual que é o necessita? Parágrafo 3º do artigo 9º. Não, mas no artigo 5º diz o seguinte: a eleição indireta deverá ser convocada pelo governador em exercício em até 48 horas após a vacância. E será realizada em sessão pública ordinária, especialmente convocada para esse fim, no 30º dia após a ocorrência da dupla vacância. Não é em até, é no 30º. É isso que eu estou falando. Sim, Mas mas é tá, exatamente Tá isso que eu certo estou que vai falando. ser em 30 dias. vai ser, não é até, é no 30º. Artigo 5º. Artigo Discussão da 5º. deputada Érica, eu vou chamar os Está trabalhos da escrito ordem. em até 48 Só para horas. deixar claro, na verdade a gente já está em processo de votação, e aí eu vou pedir licença ao plenário para que a coisa fique legal da gente retomar o processo de discussão. Aqueles que aprovam a retomada do processo de discussão permaneçam como estão, aprovado. A deputada Érica faz uma menção importante, que é o seguinte: ela faz menção ao parágrafo 3º do artigo 9º, Mas aí é da impugnação. quando fala que... Capítulo 2 da impugnação. É verdade, Artigo Fábio. 9º. Sim, mas a gente está falando de impugnação A gente tá falando associado da à inscrição. de uma desincompatibilização. impugnação. Porque quando eu falei sobre o prazo de 30 dias de desincompatibilização antes da eleição, foi colocado, não, mas é a mesma coisa que está colocada aqui. Está subtendido, é isso que eu queria, eu estou fazendo o pedido aqui. De no parágrafo a 3º colocar após o ato, o fato, A ocorrência desincompatibilização da dupla 30 vacância. Ou observado o artigo 5º, porque o artigo 5º já fala... Aqui, ó, o artigo 5º já fala... Artigo 5º, a eleição indireta deverá ser convocada pelo governador em exercício até 48 Sim, horas aí- após a vacância Isso. e será realizada em sessão pública. E aí, o 3º do 9º pode criar uma dubiedade. É porque o meu entendimento é que aqui é claro dizendo da impugnação. Quando você entra com recurso de impugnação. Não, peraí. E no Esse quinto- parágrafo não deveria, na verdade, A meu estar ver, nesse, não está nítido nesse isso. local. Está É isso, subtendido. é isso. É Esse isso que eu estou parágrafo querendo deveria colocar. ir para o artigo 6º. Eu acho que... E aí Pra a mim, gente, a aí gente fica- deixa aí, ok. claro, só Sim, sim, só na bota descrição. o parágrafo 3º no artigo 6º. Aí deixa É tudo isso. mais amarrado. E deixando claro que é a eleição em 30 dias. Em 30 e, dias, E a a desincompatibilização É 30 será dias. 24 horas da dupla vacância. É isso. Sim, a eleição 30 Pode ser dias. dessa Aí forma, amarra. então? Então, assim, Aí tudo certo. Aí eu Presidente, concordo. Deputado Luiz Paulo. Estou concordando, é só para dizer. É só para deixar mais claro mesmo como, Mas eu como peguei aqui técnica a Constituição legislativa. Estadual, para não haver dupla interpretação. O parágrafo 1º do 142 da Constituição Estadual diz o seguinte: ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período governamental, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga. Isso a gente consagra aqui, né? Está Não, consagrado sim. aos 30 dias. Não, porque eu ouvi É melhor aqui na essa discussão redação até, porque fica igual à Constituição. de até, não é de até, é 30 dias depois. Então, olha, na verdade é trazer aquele parágrafo 3º não para o 6º, mas para o 5º. Porque o 5º fala do procedimento da eleição, Sim. não é da inscrição, do procedimento. Sim. Então a gente traz o parágrafo 3º para o artigo 5º. E essa redação da Constituição está Não, perfeita. só um segundo. Deixando claro que a data para todos que nos ouvem aqui, é a data da ocorrência da dupla vacância. Isso. Então isso também está alterado no voto do deputado, tanto no voto do deputado Luiz Paulo, quanto no meu é a mesma regra. É a data da ocorrência Isso. da última Da vacância. última vacância. Isso. Né? Não da dupla. da E última. tirar o em até 48 horas para Exatamente. definir. Porque do jeito que está, eu acho que está tudo muito solto, fica muito subtendido. Eu para acho que definir em 30 precisa dias. Não é isso? Tá no 30º dia. No 30º dia. escrever de forma que não tenha dúvida. Então tá claro. Então, Isso encerrada posto. a discussão, para que fique claro para todos que nos assistem. Encerrada a discussão, chamo os trabalhos à ordem e retomo o processo de votação.
Voto Há sobre sobre a mesa 2 votos. Presidente, só uma questão. Deputado Os Paulo. 48 horas estão dentro dos 30. Dentro dos 30. Isso tem que Dentro dos ficar 30, claro. dentro dos 30. Não é 48 mais 30. 48 horas dentro dos 30. Sim. Então, há sobre a mesa 2 votos. O voto original, que é o relatório, e o voto divergente do deputado Luiz Paulo, deixando claro que o único ponto de divergência do regramento é quanto ao prazo de incompatibilização. O deputado Luiz Paulo aduz que tem que ser de 180 dias, e no voto apresentado pelo relatório está estabelecido que o prazo de desincompatibilização é o de 24 horas após a ocorrência do fato que é a dupla vacância, até, obviamente, a data da eleição. Então, está claro os votos. Vou retomar o processo cantando de novo. O meu voto é com o meu relatório, obviamente. Como vota o deputado Fred? Com o relator. Como vota a deputada Sara? Com o relator. Como vota o deputado Luiz Paulo, obviamente, com o voto já apresentado da divergência. Como vota a deputado Quinoploc? Com o relator. Como vota a deputada Érica, agradecendo Com o a relator. observância? Com o relator, 5. Como vota o deputado Marcelo Dino? Com o relator. Bem, estamos com o quórum completo dos titulares da CCJ, e aqui reconhecendo o deputado Mink, absolutamente assíduo, nunca faltou uma sessão e já votou inúmeras vezes. Acho que em todos os processos de votação, o deputado e hoje discutiu com habilidade a matéria. Parabenizar e reconhecer a atuação de Vossa Excelência. Portanto, temos o quórum completo. Proclamo o resultado. Encerrado o processo de votação. Por 6 votos a 1, venceu o relatório original pela constitucionalidade, com emendas, concluindo por substitutivo nos termos que foi apresentado e discutido. Vencido o voto da divergência, mas parabenizando o deputado Luiz Paulo pela coerência, lógica e pela qualidade de todos envolvidos no processo de discussão. Relatório original com as sugestões Com as sugestões que foram apresentadas e devidamente acatadas e já dispostas aqui no texto. Agradeço a todos pela presença. São 1h14, a gente está no meio de uma pauta que tem outros itens, mas já pelo avançar da hora, eu vou declarar encerrada a sessão, já convocando a todos para a próxima quarta-feira, sem ser a próxima, que será de cinzas, mas a outra não de cinzas, cumprimentando a todos os presentes, sobretudo os novos titulares, deputado Marcelo Dino e deputada Sara. Deputado Marcelo Dino, aguarde o presentinho que vai chegar no gabinete de Vossa Excelência, que é um presente duplo para a senhora também. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, está encerrada a sessão.